respeito ainda disso, não? Não, esse tópico que a gente vai entrar é que eu tô doido para dar uma bicuda num cara. Não, isso é tranquilo. Não, porque a gente estava falando dessa abordagem realmente, de como é que está o pessoal fazendo essa leitura, né, do Palmeiras, como é que está sendo feita essa visão. E, no geral, acho que existe um reconhecimento muito positivo mesmo. Ótimos jornalistas aí, tudo mais, principalmente dos meios mais especializados mesmo, que eles fazem uma leitura ótima e tudo mais. Mas nessa última semana aí tem o pessoal reclamando bastante, não só do VAR, mas como da escalação dos times. E o que a gente acha que, às vezes, numa dessa de querer ficar, né, querendo ficar agradando o pessoal, né, César? Aparece o César. Falou em corneta, ele fala que ele fala que é chapa branca, mas quando a gente vai entrar no assunto da corneta, ó, quem que aparece? Eu não perdi essa chance. Rapaz, brincadeira. E aí o pessoal fica nessa de querer dizer como é que é isso, que é absurdo de colocar time reserva. Isso os caras são uma soberba desse técnico arrogante, palmeirense. Já aproveita para dar aquela esculhambada. E o que acontece? Tudo bem, que cada um comente para o seu público, né? Mas aí fica a opinião pública toda distorcida, ninguém torce direito, fica aquela mixórdia e ninguém se entende. É ou não é? Fica aí, Ana. O que vocês acham? Fala aí, Garba. Quem quiser mandar essa pro... Posso falar? Não pode não, César. Não, senão você não pode não. Você fica quieto que você entrou, quando não vai sentar na janela, não. O Garba que fala, Garba, você pode chamar, você tem a prerrogativa. Cara, vou te falar uma coisa, velho. A gente acompanha algumas coisas aí. Eu mesmo, na realidade, eu comecei a assistir e não dei conta de terminar de assistir o povo que estava comentando. Esse que você estava no tópico aí agora. Não vou falar o nome da emissora porque é foda, né? Mas, cara, a gente espera imparcialidade. Vai ficar falando um monte de abobrinha ali só para ter like, para ter gente falando ou xingando eles, pô. Você tem que ser imparcial, vamos dizer a verdade, né? Você tem que dar notícia imparcial. Aí o que a gente vê nesse pessoal aí, não é de agora. É desde quando o Palmeiras começou a ser grande ali, que começou aquelas contratações, tem um jornaleiro lá do Rio de Janeiro. Rapaz, o cara só bate na gente, velho. O cara magoado, totalmente magoado. Aí depois que o time dele, de coração dele, passou a ser filho nosso, né? Porque é filho do Palmeiras, o cara entrou em desespero. Qualquer coisa agora é um tormento, sei lá o que acontece na vida daquele cara lá, bicho. Botou pressão, o Palmeiras botou tanta pressão na cabeça do jogador lá do Fortaleza lá, que o jogador ficou apavorado lá e falou que foi pênalti, ele fez pênalti. Cara, pelo amor de Deus. Vocês não sabem nada, gente, vocês não sabem nada do que acontece. É que esse jornalista, ele é muito bem informado, e ele sabe que lá no Allianz Parque tem 5 posições para snipers. Então nós temos 5 snipers lá, e quando o jogador adversário diz que não foi pênalti ou reclama do juiz, ele pode ser baleado na testa, cara. Então ele é bem informado. O cara tem tanto medo de falar que não fez o pênalti, que ele fala que fez o pênalti. Então, o jornaleiro aí está bem informado e ele sabe que nós temos snipers lá bem posicionados para eliminar aqueles que não cedem à pressão da tia Leila. Cara, pelo amor de Deus, né, bicho? Convenhamos, né? Você viu uma jogada também, o que você acha? Apesar de, lógico, nós acabamos puxando a sardinha para o nosso lado, né? Paulo, você viu a jogada do pênalti, mais uma vez, muita gente, a gente respeita, ok, mas como é que o Facundo Torres conseguiria progredir com a perna ali, com o bote da perna do adversário na frente dele? Eu não estou entendendo isso, que os caras falaram que ele tinha dobrado a perna. Eu olho o lance mais uma vez e falo, mas se ele não tivesse dobrado a perna, ele não teria passado com a perna por ali, né? Pelo bote com uma motosserra, né? Se ele tivesse uma motosserra na mão, ele ia conseguir cortar a perna do cara, daí ele ia passar, entendeu? Então a gente está chegando num ponto
A gente está chegando num ponto que não tem mais, assim, assim, a bola, a regra diz o seguinte: se bate no chão e bate na mão, não é pênalti, mas se bate primeiro na mão, é pênalti. Se o cara pula com a mão levantada, movimento antinatural, a bola... Então, mas aí depende do clube que está jogando, né? E o pênalti é a mesma coisa. Ali não tinha condição. Aliás, eu vou dizer mais. Esse mesmo fulano aí, ele quase estragou a carreira do Pedro, né? Porque ele quase... E olha, pô, né, o Pedro é um senhor centroavante. Gostaria, aliás, não gostaria, porque nós temos hoje, na minha opinião, o melhor centroavante do Brasil, que chama-se Flaco Lopes e Vitor Roque. Os dois são os centroavantes da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas ele é um excelente jogador e quase que ele minou a vida do jogador no clube. E digo mais, se o Flamengo não classificar na quinta-feira, ele vai ser o primeiro a pedir a cabeça do Felipe Luiz, que não tem a experiência toda que um clube do tamanho do Flamengo precisa ter num técnico, mas que é muito bom técnico, hein? O Felipe Luiz, ele aprendeu muito na Europa e ele tenta trazer isso para o clube onde ele treina, e se ele não ganhar na quinta-feira, esse jornalista, que para mim é jornaleiro, porque ele espalha, ele com todo respeito à profissão dos jornaleiros, mas ele não merece levar o nome de jornalista, porque ele só divulga aquilo que ele acha certo, e não a opinião correta. Totalmente parcial. Parcial. Exato. Ele é pago lá para dar informação, não para torcer. Quem torce aqui é a gente. Aqui, a gente está aqui por amor a isso daqui. Ninguém põe dinheiro aqui dentro de casa. O Palmeiras não põe dinheiro aqui dentro de casa. Aliás, eu pago, né, para torcer para o Palmeiras. Eu não ganho nada do Palmeiras, a não ser as felicidades e as glórias que ele traz aqui quando a gente comemora, toma uma cervejinha numa vitória, ganha dos gambás, que esse ano está devendo, mas a gente ganhou muito deles ainda. Mas, olha lá, o César está lá, está acenando, o César já vai cornetar. Vamos lá, cornetones. Não fala nisso, não esquece, não vamos falar de time de futebol, vai. Isso aí é outro Vai, Galuso. Só encerrando esse tema, porque a gente estava falando a respeito dessa parte da comunicação, a gente entende que possa haver um jornalismo que ainda seja um pouco mais voltado para um público ou para uma torcida específica, no caso, assim, tal, mas é que confunde essa questão de o que é pênalti e que não é pênalti, precisaria ficar mais esclarecido para a opinião pública em geral, para que o pessoal não confunda as coisas. Quando o jogador da defesa, se ele está com a perna parada e vem o jogador do ataque e ainda bate na perna dele, você pode discutir. Agora, quando o jogador da defesa dá o bote, ou seja, você está com a perna parada, mas ele projeta a perna para frente, mesmo que o outro jogador não encoste violentamente, que ele dobre, você sabe que ele tocou, não tem jeito. Se ele for progredir com a perna, ele pode até se machucar, ele vai bater na perna do adversário, ele percebe aquilo e ele vai dobrar. Mas quando existe um bote, então o pessoal precisaria saber, mais ou menos, haver um consenso para que, sabe, até o esporte progrida no geral. E não fique essa lambança, uma par de groselhadas dele, não faz nada, e que ninguém entende nada. E mesmo com a época de VAR, tem VAR aqui, tem VAR ali, e ainda assim são cometidas coisas estranhas, né? Porque no outro jogo também, não é, Gaba? Fala aí. No outro jogo também foi uma coisa bem estranha. O VAR, nem sempre o VAR não faz. Então, mas aí entra aquela questão assim, até que eu vou criar um novo termo, né? É o VAR volátil. Gostou dessa? VAR volátil? Ele age de um jeito diferente, é volátil. Não é verdade? Vou procurar no dicionário aqui, cara. A regra não muda de um jogo para o outro. Você tem que seguir a regra. Pô, o jogador do Palmeiras cortou o cara para perna boa, para perna esquerda, ele ia bater no gol. O cara fez a alavanca de um gol. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os 3 ilustres companheiros de mesa, né? Alguma vez na sua vida, na história do futebol brasileiro, você lembra de alguém anular um cartão? Eu não lembro. Alguém lembra aqui? Não, nunca vi.
Eu já vi voltar campeonato. O time de São Paulo ia ser campeão. Mas voltar eu já vi jogador forçando levar o vermelho, porque com o amarelo estaria automaticamente suspenso da partida seguinte. Forçou o vermelho na partida justamente para ser expulso, para ir para julgamento e sabe qual partida que era? Palmeiras e Vasco na final do Palmeiras do Brasileiro de 97. Quem armou essa coisa aí, e o jogador que fez isso foi o Edmundo, armado ainda pelo... E o Eurico Miranda, ele falava assim, que ética? Ética é relativo. Ética. Ué, tá na lei, ué. Tá na lei. Mas só para fechar o jornalismo aí, ele tem um mantra, né? O nosso querido opinador aí, formador de opinião, também que ele forma opinião só da torcida dele, olha lá. Ele tem um mantra, assim, o Palmeiras já foi eliminado 8 vezes em casa. Pô, mas o Palmeiras só decide em casa porque o Palmeiras é o primeiro colocado em tudo, cara. Então ele vai ser eliminado em casa. Não dá para ser eliminado fora se ele decide em casa, porque está sempre na frente de tudo, está sempre decidindo em casa. Então você vê como é viciada, é mal intencionada. Agora eu falo sem medo. O cara é inteligente, mas ele é mal intencionado no objetivo de fazer a mídia do clube dele, que ele quer agradar a mídia, que é o pessoal do clube dele, entendeu? Embora ele faça críticas aí a coisas importantes, como o acidente que aconteceu lá há uns anos atrás, né, muito desagradável, então ele pega um mantra ali, cara, que agora ele começou com esse mantra de que o jogador foi sentiu ameaçado, por isso admitiu que fez o pênalti. Eu não falo mais nada, chega para mim, tá bom? Senhora, pelo amor de Deus. Eu queria fazer essa jogada, inclusive, agora, já que você jogou essa questão do mantra aí, essa observação também tem que ser feita aí, até para concluir, de repente, essa nossa conversa, voltando agora e finalizando com o jogo de quarta-feira, porque o Palmeiras ele tem números muito bons, né? Mas há várias partidas, vários anos, se eu não me engano, desde 2022, que a gente não consegue vencer um mata-mata em casa. A gente acaba sempre com um empatezinho ali, tudo mais 0x0, 2x2, 1x1. Isso desde 2022 para cá, 2023, vem vindo disso aí. E a gente está com aquela vantagem, aquela bendita ou maldita, sei lá, nem se fala disso, vantagem do empate contra o River. E então acredito que a gente vá. Como é que é? Lógico que a gente não vai falar que vai jogar pelo empate,